Cheguei. Chegou aonde? Cheguei chegando, balançando a coisa toda. Hã? É isso aí. É que se exploda. É isso aí, não? Não lembro a letra, não. Não lembro também, não. Eu só lembro do Cheguei. Então, galerinha... Chama a vinheta! Chama a vinheta, vai. Galerinha, o seguinte, ó, nós temos também uma classificação bem legalzinha sobre os óxidos ácidos, né? Lembra que a gente estudou ácidos, bases, estudamos os sais e vimos que os sais eles carregam justamente um caráter, ácido ou básico, dependendo da reação. Agora os óxidos também fazem isso, só que os óxidos eles são derivados de ácidos ou bases, né? Principalmente esses óxidos chamados de óxidos ácidos. Galerinha, olha só, se nós temos um ácido e a gente retira a água do ácido, a gente forma um óxido ácido. Então quer dizer que eu tiver um óxido ácido e eu hidratar ele novamente, ele se torna um ácido. Então é justamente por causa disso. Se nós tínhamos um ácido e retira água, ele vai herdar essa característica do composto mãe, que é chamado justamente o ácido. Então todos os óxidos derivados de ácidos são tidos como óxidos ácidos, beleza? Agora é o seguinte, ó, se nós temos óxidos ácidos e ele reagir com a base, ele vai gerar um sal e também vai gerar água, justamente por uma reação de neutralização. Então as reações de neutralização, elas não são só utilizadas ácidos mais bases, mas compostos que têm essas características, ácidos mais bases, e aí sim a gente pode gerar um sal e uma água, beleza? Então sempre fica ligado nisso. Agora, normalmente, ó, essa aqui palavrinha bonitinha, normalmente, os óxidos que possuem elemento ligado ao oxigênio com NOx elevado possuem um caráter ácido. Faltou um acentozinho aqui do nosso estagiário, né? Mas não tem problema não, né? Nosso caráter ácido. Isso ocorre normalmente em óxidos moleculares. A maioria dos óxidos não metálicos, ou seja, os óxidos de ametal, eles são caracterizados como óxidos ácidos, beleza? Agora, o que importa mesmo é se o NOx estiver elevado, porque existem óxidos iônicos que são tidos com caráter ácido. Então, não fica só preso num decoreba, óxido metálico ou óxido não metálico, que vai ser ácido ou básico. Primeiro, a gente vai ter que olhar justamente a teoria e todos os compostos que nela possuem. Beleza, galerinha? Então, galerinha, vamos aqui para alguns exemplos de óxidos ácidos, né? O CO2 é o exemplo mais comum de óxido com caráter ácido que nós temos aí no dia a dia. Esse CO2 que é liberado na nossa respiração, esse CO2 que está presente aí no nosso sangue, né? Esse CO2 aí tem lá um certo controle de acidez, um controle de quantidade de CO2 no seu sangue para que o seu sangue não fique ácido demais nem básico demais. Esse CO2 aqui, quando a gente reage ele com água, você vai ter a formação do ácido carbônico, né? Tanto que o CO2, que é o dióxido de carbono, ele pode ser denominado de uma forma diferente. O CO2 é um ácido carbônico sem a água dele. E por isso nós podemos denominá-lo de anidrido carbônico. Gente, a palavra anidrido significa que você retirou água, certo? Então, se ele é a retirada de uma água do ácido carbônico, o nome, de acordo com as regras dele, é dióxido de carbono, né? Conhecido como gás carbônico, mas existe uma nomenclatura que pode aparecer em alguns exercícios, normalmente exercícios mais antigos, é chamar ele de anidrido carbônico, porque ele é derivado da retirada de uma água do ácido carbônico. Se ele é derivado da retirada de uma água do ácido carbônico, quando você pega aqui o anidrido carbônico e adiciona água de volta, ele acaba formando o ácido carbônico. Nesse caso aqui, nós temos o carbono com NOx igual a mais 4, que é o NOx maior possível para esse carbono. E como o Pavanelli te falou, quando o elemento que está ligado ao oxigênio tem um NOx muito elevado, né, você tem ali esse elemento formando um óxido com caráter ácido. Agora, se você pega aqui embaixo o mesmo dióxido de carbono reagindo com uma base.
E se ele é um óxido ácido, quando ele for reagir com uma base, você vai ter formação de sal e água. Bom, para saber qual sal seria formado, você tem que imaginar de qual ácido esse cara aqui veio. E a gente já fez isso aqui em cima. Ele veio do ácido carbônico, né? H2CO3. Ele libera o ânion CO3 2-. Se ele libera o CO3 2- e o cátion liberado por essa base é o Na+, o Na com uma carga positiva e o CO3 com duas cargas negativas, eu vou cruzar aqui, vai ficar Na2CO3, além de haver a liberação de uma moléculazinha de água. Depois você efetua o balanceamento, tem que adicionar um 2 aqui, porque tem 2 Na na fórmula do sal formado. Então, esse óxido ele é classificado como sendo um óxido ácido, justamente porque quando ele é colocado em água, ele se converte em um ácido. Quando ele é colocado em base, ele se converte em sal e água, certo? Mas essa reação ela acontece em meio aquoso, é como se esse óxido aqui reagisse com a água primeiro, depois que ele vira o ácido, ele reagisse com a base e formasse sal e água numa reação de neutralização, né? Se você pega essas duas reações, elas acontecem em sequência, são reações consecutivas. Agora, esses outros exemplos aqui são todos exemplos de óxidos com caráter ácido também, são óxidos classificados como sendo óxidos ácidos. Se você pega aqui, ó, dióxido de enxofre, né? Adicionei uma água nesse dióxido de enxofre aqui, H2O, ele se converte no ácido que tem enxofre. Eu vou somar todo mundo, vai ser uma reação que a gente classifica como sendo reação de adição. É o HSO3. Peraí que eu escrevi errado aqui, ó. Só corrigir aqui rapidinho. SO3. Aí sim. HSO3. Esse HSO3, ele é o ácido sulfuroso. Se ele é o ácido sulfuroso, o dióxido de enxofre, ele pode ser chamado de anidrido sulfuroso. Anidrido sulfuroso, certo? Esse cara aqui, quando você reage ele com água, né, mistura ele aqui com H2O, ele tem a formação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Se ele forma um ácido sulfúrico, quer dizer que ele pode ser chamado de anidrido sulfúrico. Aqui o NO2, ele tem uma reação um pouquinho diferente. Quando ele reage com água, ele pode formar dois ácidos diferentes. Ele forma o ácido nítrico, que é HNO3, e o ácido nitroso, que é o HNO2, né? Na verdade, você pega aqui uma molécula do dióxido de nitrogênio, ele reage com uma molécula de água. Peraí que eu fiz errado. Bate uma palma aí. Se você pegar aqui, ó, duas moléculas do dióxido de nitrogênio, reage com uma molécula de água, acaba formando o ácido nítrico e o ácido nitroso. Bom, o CO2, ele é natural na nossa atmosfera. E sendo natural na nossa atmosfera, quando vem a chuva, né, a precipitação da água, essa água vai interagir com o CO2 que está na nossa atmosfera e vai formar ali um ácido. Por isso toda chuva, a chuva naturalmente ela já tem um caráterzinho ácido, apesar de que esse ácido ele é um ácido fraco, né? Então ela não acidifica tanto assim, você tem ali um nível levemente ácido nas águas da chuva. Porém, quando nós queimamos muitos combustíveis fósseis, você tem liberação de enxofre na atmosfera. E esse enxofre na atmosfera reage com oxigênio e aí você tem a formação do dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, que vem ali da queima de combustíveis fósseis que tem ali impurezas de enxofre na sua composição, né? Esse enxofre, quando na atmosfera, na forma de óxidos ácidos, ele reage com a água e formam ácidos moderados e fortes. Isso torna a chuva com caráter ácido mais acentuado e isso pode provocar alguns efeitos ambientais. Você pode ver mais sobre isso na nossa aula lá sobre chuva ácidas, na nossa playlist de Química Ambiental, que lá está mais aprofundado, né? É muito importante você saber esses óxidos ácidos para você entender o fenômeno da chuva ácida. O NO2 também pode ser liberado em motores de combustão. Quando você tem aqui a atmosfera, ela é composta por nitrogênio e por oxigênio.
Mas o nitrogênio ele tem uma energia de reação muito alta, a gente chama de energia de ativação do processo. Então ele não reage naturalmente com o oxigênio que também está na atmosfera. Mas quando o motor do carro suga o ar lá para dentro e acontece uma explosão lá dentro, o nitrogênio tem energia suficiente para reagir com o oxigênio e formar o dióxido de nitrogênio que vai ser liberado também na nossa atmosfera. E ele sendo um óxido ácido, ele também tem aqui a acidificação das chuvas relacionadas a ele. Então, galera, quando esses carros ali queimam, os gases que são liberados dentro dessa combustão e como não só os carros, mas a principal fonte de energia ao passar dos longos anos aí, é a energia térmica a partir de reações de combustão, né, você está cada vez mais liberando gases que prejudicam aí a nossa atmosfera e tornam as chuvas cada vez mais ácidas, né? Regiões onde a poluição se acumula bastante, as correntes de ar não conseguem dissipar esses óxidos ácidos, elas tendem a sofrer ali com chuvas com caráter ácido mais elevado, que vai provocar aí efeitos na fauna e na flora, principalmente nos solos, né? O solo sendo lixiviado, lavado, retirando seus nutrientes por causa dessas chuvas com caráter ácido. O Pavanelli falou para você aqui, ó, que normalmente ocorre nos óxidos moleculares. A maior parte dos óxidos ácidos são óxidos moleculares, mas existem exceções, como por exemplo o óxido de cromo 6, né? Esse óxido aqui, ó, você tem o cromo com NOx mais 6, que é um NOx muito elevado para o elemento cromo, que pode ter NOx mais 3, por exemplo. Então, quando ele está com um NOx muito elevado, apesar de ser um óxido iônico, ele também vai ser um óxido com caráter ácido, e ao reagir com água, ele vai formar um ácido chamado de ácido crômico, certo? Então, a maior parte dos óxidos ácidos são moleculares, mas existem exceções de óxidos iônicos que também são classificados como sendo óxidos ácidos. Beleza, galerinha? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre óxidos ácidos e é importante justamente na chuva ácida, né? É uma coisa que é muito cobrado, principalmente nos vestibulares. Então, antes de você assistir a aula de chuva ácida, dá uma assistida nessa aula aqui e depois vai lá na aulinha de chuva ácida e revisa ali para você conseguir entender melhor o fenômeno da chuva ácida e como ela atua no nosso ambiente. Isso mesmo, galerinha. E na próxima aula, a gente, além de ver sobre os óxidos básicos, a gente vai dar algumas dicas de como tratar essa chuva ácida, né? Como que a gente trata o solo e os rios. Beleza. Beleza? Então é nóis. Valeu. Até a próxima.